Muito boa noite, seguidores da página Deslulificando, a página criada exclusivamente para mostrar a real face de Luiz Inácio Lula da Silva. Quando eu digo que o maior crime do Lula foi ter destruído a educação brasileira, eu não me refiro ao Brasil estar estagnado entre os piores no ranking mundial da educação, eu não me refiro ao jovem sair do ensino fundamental e médio sem saber pontuar uma frase, escrever um texto ou até mesmo escrever da maneira correta. Eu me refiro à destruição de sonhos em massa promovido pelo Lula nesta nação. Veja bem, eu fui acompanhar uma amiga na explicação do seu TCC, trabalho de conclusão de curso, e ela estava num nervosismo tão grande que eu não pude deixar de associar esse nervosismo ao plano sujo e muito bem calculado do Lula quando destruiu a educação no Brasil. Porque veja bem, aquele nervosismo não era porque estava explicando um trabalho. Aquele nervosismo é porque ali é o começo da carreira de um profissional. É porque ali é o início do sonho de dar uma casa melhor para a mãe. Ali é o início do sonho de alguns universitários de dar uma blusa melhor para a mãe. Porque enquanto estava estudando, a mãe às vezes não pôde comprar um terno de roupa novo. Quem é universitário já foi, sabe do que eu estou falando. Ali é o início da realização de um sonho. E o Lula tirou do jovem brasileiro a oportunidade de sonhar, a oportunidade de ser alguém na vida. Tudo começa no início da educação. Veja bem, Bolsonaro foi eleito em 2018, assumiu em janeiro de 2019. Em março de 2019, ou seja, 3 meses após a sua posse, ele veio aqui na minha cidade. Então, o sindicato de professores, entre 45 aspas, chegou lá no evento com a faixa gigante escrito Bolsonaro, inimigo da educação. Camiseta do PT, algumas bandeiras. Então, provavelmente amigo da educação é esse que eu estou discorrendo para vocês nesse vídeo. E é esse pessoal que está lá alfabetizando seu filho. É esse pessoal que está lá preparando seu filho para chegar na Universidade Federal com a cabeça branca, com a cabeça sem nada, para lá ser transformado em um militante. Porque quando te falam aquela frase, o erro do Lula foi fazer com que o filho da faxineira chegasse na universidade, eles não estão errados. Realmente o Lula escancarou a porta das universidades para o jovem brasileiro. Para ele ser um profissional, não, para ele ser um militante. O Lula precisava criar um exército, uma geração da mente incapaz de produzir suas próprias opiniões para fazer exatamente o que for mandado, a hora que for mandado. É a única utilidade do militante é essa. Dia 20 tem manifestação, tá aqui a sua faixa, aí você vai para lá, fora fulano, fora todo mundo. Já foi fora Collor, fora FHC, fora Temer, a bola da vez é fora Bolsonaro, e futuramente é fora qualquer um que não seja do PT ou esteja lá a mando do PT. Para isso que foi criado os militantes. A única utilidade deles é essa. Então, quem te fala que o Lula abriu a porta da universidade o filho da faxineira, ele não vai te falar que o filho da faxineira entrava na universidade antes do Lula. Mas sair da universidade, pôr o diploma na gaveta e distribuir currículo nas lojinhas do bairro foi só depois dele. E no final, aquela criança que sonhava em ser um veterinário, sonhava em ser um enfermeiro, sonhava em ser um médico, um professor, se tornou um robô que fala apenas o que é programado, apenas repete o que é mandado, com a única utilidade de segurar a faixa em manifestações. Só. Veja bem, qual foi a crítica
da lacrosfera esquerdista essa semana. Matéria da Veja: Bolsonaro concede medalha de mérito científico a ... Bolsonaro. Então a grande mídia, que não tem o menor compromisso com a verdade, pega uma matéria dessa e joga para a cracolândia da internet, quebrando não sei o que, mídia não sei das quantas, e os usuários vão ali absorver aquele conteúdo que foi milimetricamente calculado para eles pegar e sair distribuindo. Aí logo já começou meme, já começou críticas. Você não tem vergonha de apoiar uma pessoa que se autocondecora? Eles não estão preocupados se isso é um decreto assinado pela presidente Dilma lá em 2015. Artigo 3 do decreto 8.555 de 11 de novembro de 2015. Torna-se o presidente da República, em exercício da função, o grão-mestre, e o seu ministro de Ciência, Tecnologia e Inovação, o seu chanceler. Ou seja, poderia ser o Lula, que Deus nos livre, mas se fosse o Lula, seria o Lula e o seu ministro de Tecnologia condecorado, da mesma forma que foi Bolsonaro. Mas esse pessoal não está preocupado com isso. Eles foram programados para repetir isso aí, para criticar o presidente. E sabe por que isso é perigoso? Quando um estudo mostra que em 2015 153 mil pessoas morreram devido à precariedade da saúde no Brasil, o estudo não se refere apenas à fila que as mulheres enfrentam para fazer uma mamografia. O estudo não revelava apenas as filas quilométricas que tem por um atendimento nos postos de saúde do Brasil. O estudo não revelava apenas que enquanto se é perdido vida nos hospitais públicos, é construído estádios superfaturados. O estudo mostra que a grande maioria das mortes é devido à falta de profissionalismo dos médicos. Não sou eu que estou falando, senhores médicos, é o estudo. Segundo o Conselho Federal de Medicina, 70% dos médicos recém-formados de São Paulo não sabe aferir uma pressão. Sabe por que isso? Porque esse pessoal chegou na medicina, esse pessoal chegou no mercado de trabalho. O cara não sabe nada. Alguns conseguem chegar ao mercado de trabalho, mas na grande maioria, quando a pessoa se vê com um diploma universitário na gaveta e distribuindo currículo nas lojinhas do bairro, vem a frustração, vem o sentimento de incapacidade, porque o mercado de trabalho ele é competitivo, ele é exigente. Ou você se torna um profissional ou você não tem lugar lá. Leva a pessoa à depressão, ao álcool, à droga e no fim de tudo, o suicídio. Esse é o legado do Lula para o jovem brasileiro.